Romanos capítulo 6, verso 15 até o verso 23. Até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora a escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez, ó Deus. Obrigado por essa manhã, por esse momento de comunhão tão gostoso, ó Pai. Como é bom adorar o Senhor, como é bom bendizer ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui como igreja do Senhor. Abençoe-nos durante esse dia, Deus, mas sobretudo abençoe-nos agora com a meditação da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo me use pela Tua misericórdia e que Ele fale aos nossos corações por meio dessa palavra preciosa, Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos meditado na carta de Paulo aos Romanos. Chegamos hoje no capítulo 6, na segunda metade, no fim do capítulo 6. E nós vimos até aqui, de maneira bem resumida, o seguinte: Paulo primeiro ele começa anunciando quem ele é e qual é a mensagem que ele vai falar, ou seja, ele vai falar sobre Jesus. E aí a partir do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele vai mostrar que Deus está irado com o homem por causa do pecado. E aí ele diz que não importa mais que tipo de homem é esse. Se esse homem é moralista, se esse homem tem uma função social importante, se esse homem é religioso, ou se esse homem não acredita em Deus, não importa, não interessa mais. Porque todo homem é pecador e por isso todo homem é indesculpável diante de Deus. Ele usa essa expressão algumas vezes. A partir do verso 20 do capítulo 3, Paulo fala então como que esse homem alcança a salvação. E ele mostra que é através da obra de Cristo Jesus. E que isso é dado a nós pela fé e pela graça. Ou seja, a graça de Deus nos alcança, temos fé e nos apropriamos dessa salvação pela fé. É assim que Paulo nos ensina. E a partir do capítulo 5, aliás, a partir do capítulo 4, ele mostra que esse foi o método de salvação de Deus desde os primórdios. Abraão foi salvo assim, Davi foi salvo assim, Jacó, enfim, todo mundo do Antigo Testamento foi o mesmo método de salvação. Capítulo 5, então, ele mostra quais são os efeitos dessa salvação em nossos corações. E agora no capítulo 6 ele vai trabalhar a ideia de santidade. Porque a mente de quem estava lendo essa carta, Paulo já estava imaginando o que eles iriam questionar. Esse recurso chama diatribe. É quando o autor, o escritor escreve um texto e já faz as perguntas do que ele imagina que o leitor irá fazer. E é isso que Paulo faz aqui, usa bastante esse recurso no capítulo 6 aqui. Então a ideia é o seguinte: bom, se é graça, se é pela fé, se a graça superabunda onde há o pecado, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pecar para ter mais graça? Essa era a ideia do povo ali, ou que Paulo estava imaginando que eles iam pensar. E Paulo fala: não, de jeito nenhum.
Você não entendeu, foi patavina de nada até agora, espera aí. E aí ele argumenta que uma vez que nós fomos livres do pecado, que não pertencemos mais ao pecado, nós usamos aqui a ideia de um time, de qualquer esporte que seja, ou seja, na medida que eu não pertenço mais a esse time, agora pertenço a esse, não pertenço mais ao time do capeta, mas pertenço ao time de Deus, eu agora sou livre. E as minhas responsabilidades com esse time acabou, bem como eu não preciso obedecer mais às ordens desse treinador aqui, que no caso dessa ilustração é Satanás. Mas Paulo estava pensando que eles ainda não estavam totalmente convencidos desse argumento, então ele começa a trabalhar então essa ideia de maneira mais radical, vamos dizer assim. E aí a gente vai aqui para o nosso texto, em Romanos capítulo 6, verso 15, que diz assim: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo está imaginando a pergunta deles, né? Então quer dizer que nós podemos pecar, afinal de contas não tem mais lei, porque Paulo mostrou que a lei, ela serve para mostrar o nosso caráter, é como se fosse um raio-x de quem nós somos, não dá para alcançar a salvação por meio da lei, porque nós não cumprimos essa lei, ela só mostra a maldade do nosso coração. Bom, e aí Paulo diz, vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Então o povo está perguntando, a ideia de Paulo, né? O povo está imaginando e perguntando, quer dizer então que se não tem lei, eu posso enfiar a cara? Porque não tem lei. Se não tem lei, não tem crime. Esse é um princípio jurídico. Se não tem lei, então está tudo certo. Eu posso pecar à vontade, não tem mais condenação. É isso que eu entendi, Paulo? É isso aí então? Quer dizer então que Jesus veio, abriu as portas e agora a gente pode fazer o que quiser, porque afinal de contas é Ele que salva mesmo, eu não tenho nada a ver com isso, então agora está tudo certo, é isso? Paulo responde, de maneira nenhuma. Ele já deu essa resposta no verso 1 e agora ele repete, de jeito nenhum, vocês estão doidos, vocês perderam a cabeça, perderam o juízo. É mais ou menos essa, é uma ideia forte mesmo aqui de Paulo. E aí ele vai argumentar, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a que obedecem? O argumento dele é muito, muito, muito simples. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei lembrando daquele filme de cowboy. Meu pai gosta muito de filme de cowboy antigo. E tinha alguns desses filmes que tinha a seguinte cena. O cara foi salvo lá por um cowboy qualquer lá, foi salvo, ia morrer, não sei o que, foi salvo, não vai morrer mais, e aí o cara diz assim, olha, eu estou te devendo a vida, e agora para pagar essa dívida que eu tenho com você, eu vou te servir, se você mandar fazer eu faço agora, e é isso aí, está tudo certo, é a maneira que eu tenho de pagar como você salvou a minha vida. O que Paulo está dizendo aqui é justamente isso, olha só, na medida que nós nos propusemos a sermos de Cristo, na medida que nós falamos, olha, Jesus, eu pertenço a você, Jesus, eu agora caminho para você, Jesus, minha vida é para você, nossa palavra faz com que nós nos tornemos escravos desse compromisso. Deixa eu usar um exemplo assim, bem drástico. Imagine vocês que um casal, seja de namorado, de noivo, de casado, estou falando no mundo real, engravidou. E aí agora esse casal diz assim, não quer mais não quer brincar de casinha mais não, vou largar de mão desse trem. Então, eles propõem fazer um aborto. Ou melhor, vamos piorar o exemplo. Não dá mais tempo de fazer aborto. Então, eles propõem que quando o menino nascer, se nascer com vida, eles vão dar esse menino para qualquer lugar, ou vão deixar na caixa de sapato aí em algum canto. No mundo real,
com qualquer mundo com mínimo de moral, nós olharíamos para esse exemplo e diríamos o seguinte: esse povo é doido, eles não podem fazer isso. E aí a gente usa aquele famoso argumento. Qual é o famoso argumento? Fez, agora tem que cuidar. Fez, agora tem que cuidar, não é isso? As suas atitudes fez com que você, nesse exemplo que eu estou dando, essa atitude fez com que eles assumissem um compromisso, querendo eles ou não. Querendo eles ou não, eles assumiram esse compromisso. O que Paulo está argumentando aqui para nós é o seguinte: eu e você, quando falamos assim, Jesus, a minha vida é tua, minha vida é tua, isso é sério. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu assumo um compromisso. Eu assumo um compromisso. E eu agora, por causa desse compromisso, eu pertenço. Eu pertenço. E vocês vão ver que vai piorar essa ideia de pertencer aqui, Paulo vai tratando. Então olha só. Quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a que obedecem. Então é simples assim. Você diz que é desse cara aqui, é desse cara que você obedece. Você diz que é dali que você obedece. E aí ele vai dizer aqui como duas possibilidades: escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então você tem duas opções: ou você é escravo do capeta. Ele falou pecado aqui, mas eu vou dar um negocinho mais drástico. Ou você é escravo do pecado e você vai morrer. E você vai morrer, porque é isso que ele faz, ele leva à morte. Ou você é escravo da obediência e você vai desfrutar da justiça, porque a obediência leva à justiça. Aí no verso 17 vem um mas aqui muito legal. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Aí olha só o que ele está dizendo aqui: vocês, na verdade, já eram escravos do pecado. Vocês, na verdade, já jogavam nesse time aqui de Satanás. Vocês, na verdade, já pertenciam a Satanás. Mas, graças a Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, vocês passaram a obedecer à medida que vocês foram recebendo a palavra de Deus. E essa palavra de Deus adentrando em nossos corações, nos tirou aqui desse time, nos jogou aqui para esse outro time. A palavra de Deus fez com que nós deixemos de ser escravos do pecado, escravos do inferno, e passamos a ser escravos de Deus. Você já parou para pensar que você é um escravo de Deus? Não é pesado a gente dizer isso? Não parece ser ruim, negativo? Porque escravidão é uma coisa ruim, claro, muito ruim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é no sentido de que agora eu pertenço a. Eu pertenço, eu deixei de pertencer ali e agora pertenço aqui. Verso 18: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ele está usando o mesmo exemplo, fugiu a cara, deu tilt, gente, de vez em quando dá tilt. Está usando o mesmo exemplo aqui, a mesma figura, porque nós somos escravos do pecado, meu irmão. Olha para o seu coração aí. Eu aposto que nessa manhã você já pecou. Nessa manhã, vindo para a igreja, você pecou. Eu pequei. Fui sair com o carro, estava engatado, bateu no muro. Pensa no tanto que eu fiquei com raiva. É assim, coisa boba. É verdade, a história é verdadeira, aconteceu isso mesmo. Mas graças a Deus só amassou a placa um pouquinho, tá bom.
Nós pecamos o tempo todo. Nós somos escravos do pecado. Escravos do pecado, meu irmão. O que Paulo diz na primeira metade do capítulo 6 é por causa do amor de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus, por causa do que Ele fez por nós. Ele comprou a nossa alforria. Nós não pertencemos mais a esse inferno, a esse pecado. Nós não somos mais escravos dele. E agora ele está dizendo o seguinte: uma vez que a gente foi liberto dessa escravidão, nós somos trazidos, nós nos achegamos agora a Cristo e pertencemos a Ele. Isso não é ruim, isso é bom demais, porque isso só acontece por causa da obra maravilhosa de Cristo Jesus. Isso só acontece por causa da misericórdia de Cristo Jesus. A nossa percepção deveria ser a mesma do exemplo do cowboy que eu contei aqui. Nossa vida foi salva. Nossa vida foi salva e agora eu vou servir ao Senhor, porque essa é a única maneira que eu visualizo de querer pagar a maneira que você salvou a minha vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando eu me proponho a obedecê-lo, quando eu me proponho a pertencer a Ele, eu pertenço. Há uma ação dupla aí nesse sentido. Cristo nos resgata e nós então nos apresentamos a Ele. Nós nos apresentamos a Ele. John Stott, comentando esse texto, diz: se através da nossa conversão nós nos oferecemos a Deus para ser seus escravos e consequentemente nos comprometemos a obedecer, como podemos dizer que estamos livres para pecar? Porque esse é o exemplo aqui. É essa a ideia que Paulo está combatendo aqui. E aí, quer dizer então que não tem lei, agora é só graça, eu posso enfiar a cara no pecado? Vocês acreditam que tem igreja que prega isso? Tem. Não, pode pecar à vontade, Jesus já morreu por todos os seus pecados. E faz sentido, não faz? Jesus morreu por todos os nossos pecados mesmo. Então agora enfia a cara no pecado, não preocupa com esse negócio não, Jesus já salvou tudo, já libertou tudo, está tudo certo. E o que Paulo está mostrando aqui para nós é o seguinte: não dá. Não dá, porque se eu pertenço a Deus, eu fujo do pecado. Por quê? Porque eu não pertenço mais ao pecado. Quem enfia a cara no pecado é quem pertence ao pecado. Essa é a natureza regenerada do novo ser, por causa da obra de Cristo Jesus. Não dá para dizer então: olha, eu jogo no Vasco, mas eu sou doido para fazer gol no Vasco. Ficou ruim, né? Eu usei exemplo de Vasco, porque eu sei que tem muito vascaíno aqui em Sérgio, eu não torço para time nenhum. Mas eu jogo no Vasco, e o meu maior sonho é fazer gol contra no Vasco. Todo jogo eu quero fazer um gol contra no Vasco. Faz sentido? Você acha que um jogador desse vai ficar quantos jogos no Vasco? No Vasco capaz que fica até mais um pouco, né? Não sei. Estou brincando, estou brincando. Mas não dá, você está entendendo? Como que eu digo que eu jogo num time e quero jogar contra esse time? E o que as minhas atitudes são contra esse time? Não dá. É o que Paulo está argumentando aqui, não dá, não tem como. Verso 19. Olha essa figura aí, isso é para dar fome, eu pensei, vai dar certinho, vai ser umas 11 horas e tal. Um hamburgão desse aí. Olha só que legal o que o Paulo faz aqui para nós. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas. Ele está dizendo assim: eu falo em termos que vocês possam entender. Porque se eu fosse falar em termos do que Deus quer falar, a gente não entenderia. Então eu estou falando aqui em termos que vocês podem entender. Olha só qual que é a lógica de Paulo. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora a escravidão, à justiça que leva à santidade. A ideia de oferecer aqui tem a ver com vigor, com disposição, com querer, com vontade, com desejo.
Então ele está dizendo o seguinte: você lembra quando você pecava assim, sua vida estava no pecado, assim, você enfiou a cara no pecado mesmo? Tem uns testemunhos muito legais assim nesse sentido, né? Daqueles caras que mataram não sei quantos, era traficante, usou muita droga e tal, ou era mulherengo demais, enfiaram a cara na cachaça, aquela coisa toda. Você lembra quando, você não, né? Assim, quem passou por essa experiência, lembra que isso era bom? Você lembra, você gostava desse negócio, você queria fazer isso muitas vezes. Muitas vezes, você queria, era seu desejo. E às vezes você buscava meios de fazer isso. Buscava meios de fazer isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, com a mesma disposição, com a mesma vontade que vocês um dia tiveram para pecar, tenham agora para estar diante de Deus, para buscar a Deus. Essa mesma disposição. E quer ver como isso é conflituoso no nosso coração? Eu imagino a seguinte cena. Não, imagina a seguinte cena não. Pensa o seguinte: quantas vezes nós buscamos a Deus na nossa intimidade? Você, estou falando só de você assim, olha só para você. Não cutuca sua esposa agora não, peraí. Quantas vezes você, assim, vou buscar Deus, só eu agora, só eu. Deus. Teu momento de oração, teu momento aqui de eu e Deus aqui agora. Pouquíssimas, não é? Não é? Vamos ser sinceros, poucas vezes, não é? Agora, pensa numa coisa que você gosta de fazer, um hobby qualquer, não precisa ser pecaminoso não, estou falando um hobby qualquer bobagem, qualquer coisinha que você gosta de fazer. Ver um programa de televisão, ver um sei lá o quê. Um negócio que você tem, que você gosta de fazer. A gente não abre mão disso, abre. Por exemplo, quando eu morava em Goiânia com a minha esposa, eu e a Ju íamos no cinema toda segunda-feira. Era nosso programa. Segunda-feira normalmente é o dia da folga do pastor e também era o dia da promoção do cinema. Então a gente ia, toda segunda-feira era nosso programa, ia lá. E quando falava para a gente, quando tinha alguma coisa para fazer na segunda que a gente não dava para ir no cinema, a gente achava ruim. Ah, nem... hoje é dia de cinema lá. E aí, se tivesse jeito de não fazer aquele programa para poder ir no cinema, a gente dava um jeito. O fato é, meus irmãos, é que a gente consegue se adaptar e consegue mostrar flexibilidade, desejo, vontade, com algumas coisas que estão no nosso coração. E aqui eu não estou nem querendo pegar muito pesado, não estou falando de pecado não. Estou falando de coisas que são boas mesmo, de comer uma boa comida, de estar com alguns amigos, etc. e tal. O ponto é que a gente se adapta a essa situação, deseja isso, busca isso, abre caminhos para que isso aconteça. Mas muitas vezes nós não fazemos da mesma forma na nossa relação com Deus. E é o que Paulo está dizendo. Na verdade ele está sendo muito mais drástico do que eu. Ele está dizendo assim: olha, vocês enfiaram a cara no pecado com toda a vontade que vocês tinham, mas agora vocês não pertencem mais ao pecado. Mas vocês não têm direito a ficarem alienados, a ficarem parados, a ficarem inertes, a ficarem assim: eu sou um crente. Vamos fazer alguma coisa, irmão? Não, eu já sou crente. Vamos ali? Não. Vamos, não. Já não quero, já sou crente. É o cara que não faz nada. Paulo está dizendo: não, o caminho não é esse. Lembra quando vocês queriam o pecado, desejavam o pecado, iam atrás do pecado? É com essa mesma força, desejo, intensidade que vocês precisam buscar a Deus, porque vocês agora pertencem a Ele, vão na direção dEle. O Nicodemos, comentando esse texto, ele fala essa frase aqui que eu acho muito legal: da mesma maneira que vocês viveram no pecado com tanta avidez, gosto e fervor, vivam agora para Deus. Por isso que eu pus a foto desse carinha aí, ó. Olha a cara dele, tanto que está boa para comer sanduíche. Você acha que ele está querendo comer ou não? Se alguém tirasse nessa hora esse sanduíche dali, você acha que ele ia reagir como?
Vai dar uma depressão no homem, certeza. Ó, na hora que você está dando a bocada aqui, está com desejo, está com vontade, está querendo aquele negócio. É dessa forma que eu e você precisamos desejar a Deus, meu irmão. É dessa forma, é com avidez, é com fervor, é com vontade, é com desejo do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. Nós precisamos querer isso, querer esse negócio, de verdade, sabe? Viver uma vida com Deus não é viver uma vida de bater ponto. A gente acha que às vezes a gente está batendo ponto, a gente acha que eu estou ali, eu estou aqui, eu estou assado, eu estou fazendo, eu estou isso, eu estou aquilo. Não, não é isso, o caminho não é esse. É uma coisa gostosa, eu quero estar com Deus. Sabe, eu quero aprender esse negócio aqui, olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Eu quero destrinchar isso aqui, eu tenho sede disso aqui. Eu anseio pela volta de Cristo, eu anseio para estar com irmãos, eu anseio para experimentar o amor de Deus, eu desejo, isso é algo que está no meu coração com muito fervor. Eu e você precisamos ter esse sentimento. Paulo continua, no verso 20: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Não, a justiça de Deus não alcançava a nós, no sentido de que não fomos justificados por Deus. Estava livre, escravo do pecado, ou seja, joga no time aqui do capetão. Então você estava livre desse time aqui, livre. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês agora se envergonham? Essa pergunta é muito boa. Alguém que tem um testemunho aqui bacana, a gente poderia ter até essa oportunidade aqui, de viver uma vida no pecado mesmo, enfiou a cara com tudo, com todas as forças e tal. Que fruto que você teve? Olha o argumento de Paulo, que coisa mais lógica. Qual foi o fruto que você colheu? Paulo responde aqui, ele diz assim, olha, o fim delas é a morte. No fim das contas, a morte é a consequência. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Morte de você como ser, morte da sua família. Morte dos relacionamentos. Meu irmão, eu converso com muitas pessoas. E 99% dos casos, os problemas que nós passamos é por causa dos pecados que praticamos. 99%. As ansiedades que geram no nosso coração, os medos, o sofrimento, a dor. 99% é por causa do nosso próprio pecado. 1% fica por conta daquilo que é extra nosso. É uma calamidade, é uma situação que aconteceu, que não fui eu que fui o fator que ocasionou. Mas a verdade é que o que mais incomoda o meu e o seu coração, o que mais incomoda o meu coração, o que mais faz meu coração doer, o que mais faz meu coração ter ansiedade, o que mais faz meu coração sofrer, são os meus pecados. Os meus. Não são os da Ju, são os meus. São os meus pecados. Os meus pecados fazem isso comigo. Porque eles geram morte. Eles geram morte. Observe aí no seu coração. Observe aí a sua dor. Observe aí o seu sofrimento, as suas ansiedades, as suas angústias. Comece a observar os seus pecados, reconhecer eles. Você vai começar a perceber que, poxa vida, é mesmo, né? Poxa vida, meu marido é uma porta comigo, mas eu também desço o cacete nele. Meu filho não me respeita, mas eu xinguei ele a vida inteira.
Está vendo? Eu fico correndo nos meus negócios porque tem tanto trem errado que eu tenho medo de alguém chegar aqui. As minhas relações são relações conturbadas porque eu minto tanto, é tanta mentira, que se alguém descobrir eu vou desmoronar. E isso dói, isso machuca o coração da gente. Onde que os nossos pecados nos levam? À morte. Mas agora, sempre esse mas na Bíblia é um negócio espetacular. Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fruto é a vida eterna. Você sabe como que você cura relacionamentos conjugais, de pais e filhos, de qualquer nível que você tiver? Com Jesus. Seja a esposa que Jesus quer que você seja. Pastor, mas esse trem é difícil demais, você está louco. Tem jeito não. Seja o marido, seja o pai, seja o irmão, seja a filha, seja o profissional, seja o empregado, seja o empregador, seja o amigo que Jesus quer que você seja. Seja essa pessoa. Lute para ser essa pessoa, deseje ser essa pessoa, corra atrás em ser essa pessoa. Porque isso, meu irmão, isso gera algo muito diferente da morte. O fim é a vida eterna, diz o apóstolo Paulo no verso 22. Enquanto um nos conduz à morte, enquanto um nos conduz à dor, enquanto um nos conduz a sofrimento, outro nos conduz a um lugar de vida, de alegria, de eternidade. O problema é que nós temos esse conflito no nosso coração. Paulo já sabia disso, por isso que ele usa tantas essas perguntas, para provocar a nossa mente na medida que a gente vai lendo o texto. Ele já sabia desses conflitos que nós temos com o pecado, os conflitos internos que eu e você temos. Ah, mas agora não. Agora eu fui libertado. Eu fui retirado. Eu não pertenço mais. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou escravo de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. Eu sou escravo de Deus. A pergunta aqui, meu irmão, é simples. De quem você quer ser escravo? Não no sentido de salvação, ok? Porque nós somos libertados. Eu e você não nos retiramos do inferno. Nós somos retirados de lá. Nós somos retirados de lá. Mas ainda que fomos retirados de lá, muitos de nós têm muitos conflitos. Eu diria que todos nós temos conflitos. Alguns têm mais do que outros. Mas eu preciso ter consciência. Quem que eu pertenço? De quem eu sou escravo? De quem eu sou escravo? Pensa nesse negócio toda vez que você for tomar uma atitude. Toda vez. Aconteceu uma coisa na sua casa, você está irado, você está doido para matar um, a mulher vem gritando, você fala assim: oh, eu não sou escravo do capeta. Não sou. Então, mulher, eu quero dizer um negócio para você. Eu te amo. Que eu sou escravo é de Deus, aqui é Deus, aqui é Deus. Não é fácil não, estou dizendo que não, sei que é difícil. Mas a primeira coisa que você precisamos ter é tomar consciência de quem eu e você somos. Consciência. Eu sou escravo de Deus. Eu sou escravo de Deus. O que eu gero é vida, porque Deus gera é vida. Se eu estou gerando morte, eu sou escravo de quem?
do pecado. Do pecado. Concluindo, o que é justificado por Cristo não pode viver pecando. Pronto, Paulo usa o capítulo 6 inteirinho para falar isso. Por quê? Não é porque não pode como sentido de proibição, é porque não faz sentido nenhum. Não tem como, ele não joga mais nesse time de cá, ele joga no de lá. Então não tem jeito. Se ele continua pecando, qual que é o time que ele está jogando? No de cá. Por mais que ele achava que era do céu, não é. Não dá. Então, esse negócio de que Jesus morreu pelos meus pecados, a salvação é pela graça, a salvação é um ato exclusivo de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser, balela. Quem pensa assim é escravo de quem? Do pecado. Não é escravo de Deus. E eu ouço essa pergunta várias vezes quando a gente vai falar do ato único e exclusivo salvador de Deus. Ou seja, quem é que nos salva? Deus. Como? Através da sua escolha maravilhosa antes da fundação do mundo. O que eu faço para ser salvo? Nada. Deus faz tudo, eu só respondo essa salvação. É um ato exclusivo dele. Eu só sou alcançado, eu não alcanço nada. Ah, então se é assim eu posso fazer o que eu quiser, que se eu tiver que ser salvo, eu vou ser salvo mesmo. Vai para o inferno, você vai para o inferno, certeza. Quem pensa assim vai para o inferno, não tem dúvida não. Porque só pensa assim quem é escravo do pecado. Só pensa assim quem é escravo do pecado. Os seus olhos ainda não foram descortinados, o seu coração ainda não foi quebrantado, ele ainda não reconheceu Cristo verdadeiramente como Salvador. Pode até ter um diploma de batismo em casa, mas isso não adianta nada. Você nem vai levar esse diploma para lá. Não vai. Então, quem for justificado por Cristo, não vive pecando. Por quê? Porque não pertence mais ao pecado. A graça é a base da nossa vitória sobre o pecado. É a graça. Eu fui retirado, eu fui resgatado, eu fui liberto, eu fui salvo. E tudo isso foi feito por graça, por misericórdia. E eu me aproprio disso pela fé. Mas é um ato de Deus em minha direção. É um ato de resgate. Eu mesmo só sou o resgatado, eu só sou o alvo. Devemos nos entregar a Cristo com toda a avidez que outrora nos entregamos ao pecado. Ficou chique essa frase, né? Ficou legal. Nós devemos nos entregar a Deus com vontade, com desejo, com fogo no coração. Sabe, eu não entendo, fora de brincadeira. Meu irmão, você foi salvo por Deus, e o que Ele te deu foi vida eterna. Ah, eu sei. Legal, né? Não é possível que uma pessoa dessa entender o que isso significa. Não tem cabimento. Irmão, vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus. Ah, não, estou tão desanimado, sabe? Estava chovendo, agora está fazendo sol. Não sei, isso não é legal. Irmão, vamos enfiar a cara na cachaça, droga, mulherada? Vamos. Estou pronto. De que dia é hoje? Está entendendo? Se nossa resposta era tão pronta assim para o pecado, como que ela deve ser para Deus? Como que ela deve ser para Deus? Um dia nossa única recompensa foi a morte, mas agora em Cristo nossa recompensa é a vida eterna. O que você colheu do pecado, meu irmão? O que você colheu do pecado? O que foi que você colheu do pecado? E eu sei que muitos aqui têm experiências fortes nesse sentido. O que você colheu do pecado? O que foi bom para você? Pastor, eu pequei, tá entendendo? Me enfiei a cara mesmo e foi bom demais. Você não está entendendo não. Minha vida depois disso, ó. Porque para cima não vai não, meu amigo. Não vai. Não vai. Sabe?
Não tem como, irmão, nós precisamos ter percepção desse negócio. Olha o que o pecado tem gerado. O pecado gera discórdia, o pecado gera mágoa, o pecado gera ódio, o pecado gera maldade, o pecado gera morte. Como que esse trem pode ser tão bom assim? Não dá. Mas agora, por causa da obra redentora de Cristo Jesus, que nos resgatou, que se fez carne, que se fez homem, que sofreu, que morreu e que pagou a minha e a sua dívida, que ressuscitou, que venceu a morte, disse: eu dou vida eterna. Um dos textos mais maravilhosos da Bíblia é quando Jesus diz lá para os seus discípulos: eu vou, e eu vou preparar muitas moradas que tem lá, já está prontinho. Eu fico imaginando que vai ser tipo entrar num hotel assim. Qual que é o seu nome? Vinícius. Opa, está aqui, ó, quarto 200 e... alguma coisa assim, não sei. Mas eu sei que o trem está lá, prontinho, preparado. E eu não fiz nada para merecer esse negócio. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, voltar nosso coração totalmente a Deus. Maior mensagem do Natal, meu irmão, é que Deus se fez homem para pagar a sua dívida. Fez homem para pagar a sua dívida. E Ele pagou. Essa frase é de Deus. É o último verso desse texto. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Isso é o que você merece. Isso é o que você merece. A morte. Você trabalhou para isso, tem trabalhado para isso. E a sua recompensa é essa. Você merece isso, é o seu salário. É o seu mérito. É a morte. Falando isso rindo assim, parece que ele saca. É a morte. Mas eu estou rindo por causa da segunda parte. Mas o dom gratuito de Deus, aquilo que Deus fez gratuitamente por mim e por você, ministrou através da graça, por meio de Cristo Jesus, é a vida e vida eterna. Meu irmão, você precisa entender, de uma vez por todas, que o que você merece é a morte. Isso é o que você merece. Esse é o seu salário, esse é o seu mérito. É por isso que você tem trabalhado. Mas por causa de Cristo Jesus, por causa do mérito de Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus, Ele te resgata da escravidão do pecado. Ele troca o seu uniforme, Ele te troca de time, Ele te traz para Ele e diz: eu te dou vida. Eu agora digo que você merece vida. Você se torna herdeiro da vida que Jesus conquistou. Herdeiro da vida. Eu e você precisamos ter consciência disso, meu irmão. Porque eu tenho certeza que os nossos pecados têm nos levado à morte. Mas a obra de Deus nos leva à vida. Isso tem que ter aplicação prática para mim e para a sua vida. Sabe o que isso significa? Significa que eu não vou viver pecando. Não vou. Agora eu entendi esse negócio. Não vou viver pecando, eu não posso. Isso significa que eu vou me arrepender dos meus pecados. Significa que eu vou olhar para a minha vida. Agora, eu estou dizendo agora mesmo. Olhar para os meus pecados. Olhar por aquilo que eu fiz. Dizer assim: Deus, me perdoa. Eu estou achando que o que esse mundo está oferecendo é bom. Mas realmente ele só tem a me oferecer morte. Obrigado pela vida que o Senhor me oferece.
Eu vou honrar essa vida agora. Eu vou viver para a glória do Senhor agora. Eu vou buscar o Senhor com toda a avidez, com toda a vontade, com todo o desejo. Eu vou fazer isso. Terceiro lugar, eu e você precisamos ministrar vida a todos que estão à nossa volta. Não basta fugir do pecado, no sentido de não ir na direção dele, mas eu também preciso manifestar as boas obras de Cristo na minha casa. Sabe, amar meus filhos, amar meus pais, amar meu esposo, minha esposa, amar as pessoas que estão à volta de mim, ser quem Cristo quer que eu seja, por mais difícil que isso seja, por mais difícil que isso seja, porque o meu salário é a morte, mas por causa da graça de Deus eu tenho vida. Vamos orar? Nessa oração eu quero convidar você a olhar para o seu coração, mais profundo do seu coração, e observar o que você tem feito. De que forma você tem agido como escravo do pecado? De que forma você tem agido como escravo do pecado? De que forma você tem gerado morte em você mesmo e nas pessoas que estão à sua volta? Sabe, meu irmão, se livra disso aí. Essa dor, esse sofrimento não pertence a mim e você. O que pertence a mim e você é vida, é alegria, é esperança. É isso que pertence a mim e a você. Se aproprie disso, pela fé, é graça de Deus, mas se aproprie disso, porque você agora é herdeiro da vida eterna do Senhor. Vamos orar. Oh Deus amado, obrigado Deus pela tua graça e misericórdia. Obrigado Deus, porque apesar do nosso salário, do nosso mérito, do nosso pagamento ser a morte, o Senhor nos resgatou dela, nos livrou dela, e o Senhor nos fez seus, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu herança. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes temos buscado o pecado com avidez, com vontade, com fervor, e temos negligenciado a nossa relação contigo. Então nós queremos pedir perdão ao Senhor nessa hora, Deus. Pai, em nome de Jesus, nos alcança de maneira arrebatadora, descortinando os nossos olhos, quebrando os nossos corações, trazendo total percepção de como somos salvos pela graça, de como isso é misericórdia, de como agora pertencemos ao Senhor, e o mínimo que devemos fazer é viver para agradar ao Senhor, para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dê força para enfrentar o pecado, as tentações. Teu Espírito Santo, Deus, nos fortaleça de uma forma sobre-humana, para que nós possamos dizer não. Pai, em nome de Jesus, lava o nosso coração nessa manhã, de tanta dor, sofrimento e morte que o pecado tem causado em nós. Pai, limpa nosso coração, tira mágoa, tira ódio, tira rancor. Pai, em nome de Jesus, nos limpa completamente, que habite em nós a glória do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Enxugue toda lágrima, Deus, e nos faça perceber a vida que temos em Ti. Oh Deus, obrigado, porque o Senhor veio a esse mundo para demonstrar o amor, mas também para nos resgatar e para nos dar uma herança que não merecemos. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos nessa manhã,
em nome de Jesus. Amém. Amém.